Que o termogênico ajuda na perda de gordura corporal, nós não podemos negar. Ele vai ajudar por 3 grandes processos, mas antes já clica no gostei, se inscreva aqui no canal e agora sim vamos a esses processos. Termocalor, gênico geração, geração de calor a partir de calorias, um ponto. Segundo ponto, melhorando a performance do nosso treinamento. Quando a gente treina mais intenso, mais pesado, isso favorece o ganho de gordura favorece a perda de gordura por vários processos, como por exemplo, aumento de EPOC, superutilização do oxigênio pós-exercício físico, melhora a sensibilidade à insulina, aumenta gasto energético, etc. E também por diminuir um pouco do nosso apetite. E aí a pergunta que vem é: como que eu uso um termogênico sem perder massa muscular? Porque o processo de perder gordura corporal é um processo catabólico. Então, quando você tem uma molécula grande e diminui ela, e essa diferença você usa para gastar energia, você está falando de um processo catabólico. Ou seja, perder gordura é catabolismo. Perder massa muscular também. Do mesmo jeito que anabolizar é a molécula menor se transformando em maior, ganhando volume para retenção de energia. Engordar, ganhar gordura corporal é um processo anabólico também. Então, quando o seu amigo dizer que você nunca anabolizou, você pode dizer: sim, eu já anabolizei e cheguei a 40% de BF, porque é justamente isso. Quando a gente fala de um processo catabólico, normalmente a gente não consegue fazer uma desassociação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você entra num estado catabólico, você tem a chance de perder gordura corporal, mas você também tem a chance de perder massa muscular muito alta. Porque para que se gere um processo catabólico, nós estamos falando de um déficit energético, né, normalmente. E esse déficit energético, comer menos do que o que você gasta, é muito difícil você mobilizar aquilo para uma determinada região. Você normalmente vai determinar aquilo para todas as regiões. E aí uma pergunta frequente de alunos meus: como que eu vou usar esse termogênico então para direcionar unicamente para a gordura? Porque se eu tomar um termogênico muito forte, eu vou perder massa muscular. Isso é verdade? Se a gente for fazer uma análise muito direta, sim, é verdade. Se a gente tiver que responder com sim ou não, é sim. Mas como é que eu faço para perder a maior parcela possível de gordura corporal sem perder a massa muscular? O primeiro passo de todos está fora do termogênico. Então, você precisa treinar a musculação para hipertrofia. Aliás, isso eu já faço, isso é muito básico. Eu já vi vários vídeos disso no seu canal, eu já entendo isso faz tempo. Enfim, treinar a musculação para mim está tranquilo. O segundo ponto ainda está fora desse termogênico, que é um déficit calórico adequado. Você não vai começar uma dieta com 0 de carboidrato. Se vocês pararem para perceber, o único atleta, eu posso estar errado, mas se eu tiver, aponte outro esporte aí porque eu não me lembro, o único atleta que treina mais e come menos é um fisiculturista. O jogador de futebol, quanto mais ele treina, mais ele come. Basquete, arte marcial, não importa, porque quanto mais demanda eu tenho física, mais eu preciso repor isso. O fisiculturista é diferente, porque ele não visa performance de exercício. Eu preciso melhorar, claro que ele tem que melhorar a sua condição para aumentar a sua massa muscular, melhorar o movimento, mas não é exatamente esse o pressuposto do esporte, e sim construir músculo e perder gordura. Então eu não vou começar com a caloria muito baixa. Eu vou começar, por exemplo, eu vou falar uma coisa genérica aqui, mas muito assertiva para boa parte de quem está assistindo. 2 gramas quilo de carboidrato, 2 gramas de proteína para cada quilo que você pesa, 1 grama de gordura para cada quilo que você pesa. Esse 2, 2, 1 é um parâmetro muito bom inicial. Claro que quem perde peso muito mais fácil pode começar com o carbo mais alto. Mas normalmente, mesmo quem tem dificuldade para perder peso, esse é um número muito bacana. Obviamente, se você pesa 150 quilos, com 50% de gordura corporal, esse cálculo tem que ser refeito aí, repensado pelo menos. Então, eu comecei com exercícios físicos para hipertrofia muscular, eu comecei com um déficit calórico não tão grande, mas ele tem que existir, e agora eu vou colocar os aeróbicos. O que as pessoas fazem aqui que eu vejo muito de errado? É incrível como eu pego tanto aluno que já começa fazendo, por exemplo, 1 hora de cardio todo dia. Não que você não possa, mas é desnecessário.
Se você tem uma boa condição metabólica, se você está numa boa estratégia, você pode começar com 10 minutos, 15 minutos por dia, que está excelente. Porque quando você estagnar, você tem uma carta na manga. Porque é isso que você precisa. Porque o que ninguém se pergunta é o que eu vou fazer daqui a um mês quando eu estagnar. Não é se, é quando eu estagnar. Porque eu vou. É questão de tempo. Isso ninguém se pergunta. Começa com tudo. Aí você fala, tá, começou com o carbo zerado, 1 hora de cardio por dia, musculação, termogênico mais forte. E quando você estagnar, o que você vai fazer? Faça essa pergunta para si mesmo. Que estratégia eu tenho? A questão do aeróbico começa com pouco. A caloria, o déficit calórico, começa com pouco déficit calórico, porque quando estagnar, você tem o que fazer. E o termogênico, por isso que eu disse tudo isso, não tem, você fica me enrolando o vídeo inteiro para no final falar. Não é isso. Saber sim ou não é fácil. Agora, entender o processo é que é difícil. E é isso que eu quero que você entenda, para que você tenha repertório mental para conseguir pensar com raciocínio quando a situação for outra, mas seguir a mesma lógica fisiológica. Você pode começar uma dieta sem termogênico, porque o seu potencial de queima de gordura ele já é ótimo. Então, se você começar com muita agressão, você vai perder massa muscular. Porém, na questão do termogênico, o que as pessoas não entendem é que ele não tem um grande poder de relevância na perda de peso. Pô, Leandro, é isso mesmo que você está falando? Tem termogênico que custa 200 pau e não vai melhorar tanto assim a queima? Isso, melhora um pouquinho. O que é carro-chefe? Dieta e treino. O termogênico, ele vai melhorar a qualidade dos seus treinos, diminuir o seu apetite e, por último, aumentar um pouquinho o gasto energético. A gente está estimando aí que 420 miligramas de cafeína queime no máximo 50 a 100 calorias. Então você vê que isso não é tanta coisa. Isso não é o que vai fazer você secar. Logo, você começar com um termogênico muito forte, se você faz uma dieta e um treino muito equilibrado, você não vai perder massa muscular por causa do termogênico. Só que, claro, quando você estagnar, que você tiver baixar mais a caloria, você vai sentir indisposição, porque é normal num cut, numa dieta de perda de peso, a gente ficar indisposto. A gente está agredindo a nossa existência. Se você faz com inteligência, você começou com um termogênico fraquinho ou uma dose pequenininha, quando esse cansaço bater, você fala, opa, vamos dar aquela aumentadinha na dosinha, aumentou a dosinha, para dar aquela coceirinha e você vai treinar legal. Então, é para isso que serve o termogênico. Eu tenho muita fome, Leandro. Parece que eu fiz cirurgia do estômago. Coloquei 2, porque eu como demais. Então, tá difícil o déficit calórico. Nesse momento, um pouquinho de termogênico. Se você não tinha, coloca. Se você tinha uma dose pequena, aumenta a dose. Ele vai te ajudar a controlar um pouco do apetite. Então, você não vai perder massa muscular por causa do termogênico. Você perde por causa da dieta e do treinamento. Só que mesmo assim você não deve começar com o termogênico numa dose muito alta ou com um termogênico muito forte também. Qual que são os termogênicos fortes e fracos? Então isso depende da sua tolerância pessoal. Tem gente que com 100 mg de cafeína fica tão agitado que perde o treino. Já tem pessoas que tomam 420 e não sente muita coisa. Então isso é sensibilidade. Se no começo você não está precisando de disposição, nem controlar o seu apetite, nem usa, tranquilo. Ou vai e usa a menor dose possível. Entendi que tem que ter dieta então para fazer certo. Mas esse negócio de grama, aquilo aí que você falou no meio do vídeo, 2 para lá, 2, 1, 2, 2, 2, 1, isso aí para mim não vai dar certo. Eu sou mais da era de ver mesmo, da era de ser mais simples, de pensar, tudo bem. Então, eu fiz esse vídeo aqui, que é montando uma dieta de perda de gordura corporal, mantendo a massa muscular, com a tabelinha do Excel, encaixando os alimentos, como eu monto uma dieta para mim. O que eu coloco primeiro, o que eu penso primeiro, minha ordem de raciocínio. Se for do seu interesse, eu vou deixar você com esse vídeo aqui.